Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado na tarde da noite de Boa Viagem. Eu, Guilherme Tadeu, e Lucas Nepomuceno e o José Pereira também fomos expulsos do ginásio, porque de fato a gente abusa um pouco da sorte, da nossa sorte e da paciência dos demais, ficando até muito mais tarde lá. Dessa vez, Lucas, nossa história está cada vez mais parecida com a da Ju. Tudo bem? Animado aí para falar de basquete e goteiras? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. A pior parte, Guilherme, de ter essa história parecida com a da Ju e não poder gravar do ginásio é que se o áudio ficar ruim, a gente não tem aquela desculpa, né? Porra, o áudio tá ruim porque o pessoal tá fazendo barulho. Paulinho, cala a boca. Lamela. Pessoal da limpeza, vamos limpar baixo aí. Então, dessa vez, se tivermos algum problema, a culpa é inteiramente da cidade de Recife, né? Já que estamos gravando aqui com a janela aberta. Tá uma noite bem gostosa na grande capital, Recife, do meu grande Pernambuco. Guilherme, um dia de goteira, um dia de intensidade, afinal tivemos o melhor jogo do torneio, ou pelo menos os melhores 24 minutos do torneio, dá pra dizer isso? 20, vai, vamos de 20. Ok, 20 minutos. Eu comecei no terceiro quarto, foi bem interessante também, né? Mas tudo bem, 20 minutos de altíssima qualidade e temos informações de bastidores, né? Que sempre é legal dividir com as pessoas. Então, vamos começar por onde? Talvez começando pelo primeiro jogo, Panamá contra a equipe do México. Lucas, eu vou começar dessa vez aqui pedindo apoio. Eu acho que da última vez a gente pediu pouco apoio. Então quero dizer que você gosta do Café Belgrado, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando com a gente. Eu tô devendo muitos nomes aí. É porque os dias têm sido muito corridos, eu não tô preparando adequadamente aí pra trazer os nomes, mas eu prometo que muito em breve eu vou trazer e vai ser muito lindo. A partir de R$9 você faz parte do nosso plano de apoio, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, e é muita coisa mesmo. Entra em cafébelgrado.com.br que vocês vão ver. A partir de R$20 você vem pro nosso grupo no Telegram, que é tranquilamente o melhor grupo do Brasil hoje, sobretudo depois que pararam de chamar as bandas de grupo, né? Porque aí teriam outros bons grupos, embora a aposentadoria do Skank vá diminuindo, né? A safra de grandes grupos. Lucas, primeiro, tenho que admitir aqui, avisei no podcast de ontem que hoje eu ia chinelar um pouco, né? Chinelei mais do que imaginava, porque... Ou menos do que imaginava, né? Bom ponto. Qual que era o meu plano hoje, né? Era assistir os 2 primeiros jogos e, como a gente tem feito, né? A gente volta e depois vai pra lá de novo e tava interessado em levar o Francisco no carrossel hoje, né? Então acabei falando assim, não, o jogo da Ilhas Virgens com a República Dominicana eu vou pular. E aí eu chego pro jogo da Argentina, né? E dá um espaço bom de intervalo, consigo armar o caos aí com o meu baby. Ele fala baby do papai, Lucas. Novidade aqui, tá trazendo aí. Só que o que aconteceu, cara? O jogo dos Estados Unidos... Não, primeiro eu vou começar do começo. Assistimos de manhã um jogo bem interessante. México e Panamá, bem interessante, é mais por educação mesmo. O ponto alto aí desse embate foi a gente circulando e não achando ingresso pra comprar na hora do jogo. Né? Era um plano que a gente tinha aí. Qualquer dia a gente pode entrar em detalhes sobre isso. Não achamos, cara. Eu e o Lucas rodeamos e... Aquela meta de passos, Lucas, que você quer bater toda vez, vou andar um pouquinho, eu tenho uma meta de passos. Cara, a gente bateu hoje 8 da manhã. Né? Procurando esse ingresso, não achava de maneira alguma. Mas de toda forma foi ponto alto, né? Porque o jogo foi bem monótono. Aliás, não foi monótono porque teve o menino Michael Jackson. Fala sobre o menino Michael Jackson, Lucas. Não entendi porque que se chama... Ah, o menino Michael Jackson, verdade. Mas Eu tô indo na ordem cronológica. Ok, o menino Michael Jackson, eu imaginei que você tava falando do menino McCord, né? McCord, que fez um caos, né? Eles falam Machore, que fez um caos pela equipe do Panamá. Inclusive foi pergunta do Guilherme pro Flor Melendez na coletiva, né? Sobre esse menino caótico, já que ele não podia perguntar do menino Michael Jackson, né? Mas o Panamá fez um jogo mais duro do que se esperava. O México bateu os Estados Unidos, então a gente esperava uma macetada do México pra cima do Panamá. Mas chegamos no último quarto com intensidade ainda, com o jogo a ser disputado, minutos finais ali bem interessantes, mas deu México. E num dos intervalos, um rapaz deu um show imitando o Michael Jackson, né? E mais na frente, Guilherme, depois que você já tinha ido embora,
o show dele virou a grande atração, né? Porque como foi cancelado o jogo dos Estados Unidos e Venezuela, o restante sobrou pro menino Michael Jackson ter que cuidar ali de uns 15, 20 minutos até que a arbitragem É decide. sério isso? Ele ficou tudo isso, é Cara, verdade? ficou um tempão. Fizeram a set list pra ele, né? Porque assim, teve o jogo Estados Unidos e México e Venezuela. Teve. Mas o jogo tava pouquíssimo entretenimento, né? Estados Unidos macetando. Dunks, bolas de três, muita bola de três, né? Muita velocidade dos Estados Unidos. Aí eu botei um desafio, Lucas. Foi, Eu verdade. falei assim: se der 20 pontos, eu nem vou esperar esse jogo acabar. Abriu 20, eu vou embora. E, cara, eu falei isso, sei lá, tava no começo sei lá, faltando 3 minutos pra acabar o primeiro quarto. Começou o segundo quarto, já tava 20. Falei, cara, eu vou embora. E aconteceu isso mesmo, o Guilherme foi embora quando os Estados Unidos abriu 20 pontos. Teve até um momento de emoção, né? Que foi 17, aí bola de 3 que não caiu, Venezuela pontua, e mais logo na sequência os Estados Unidos faz 5 pontos e o Guilherme vai embora, né? Então, azar do Guilherme, porque. Azar. Porque o jogo não estava bom, então o entretenimento substituto, que foi o show do menino Michael Jackson, foi bom demais, né? Ele ganhou 2 camisetas, viu, É, Guilherme? não, é É verdade. verdade. Prometeram 2 camisetas pra ele. O que o evento fez de maneira bem inteligente, viu? Parcerias com escolas públicas e alguns projetos. E tá levando essa galera em troca de animação, né? Então as pessoas chegam lá super animadas. Acredito que amanhã vai estar mais em fogo ainda o ginásio, porque é dia de aula, né? Eles estão ainda animados até dia de domingo que não tem aula, tem que botar farda aí pro ginásio. Imagina dia de aula, né? Que é uma troca justa. Né? Então eles estão levando muita, muita animação. Aliás, nota 10 de animação para as escolas do Recife. Mais gritos de casar, casar, casar que eu esperava, viu, Lucas? Cara, hoje não deu pro basquete, né? Hoje o basquete estava meio complexo, então eles tiveram que apelar para outros entretenimentos. O menino Michael Jackson roubou a cena. O Guilherme tá tentando não rir aqui, mas é porque eu mandei vídeos pro Guilherme, ele sabe que é É verdade. verdade. Teve. Assim, o Guilherme viu o show Michael Jackson. Porém, depois que o jogo foi paralisado, botaram outras músicas pro menino Michael Jackson dançar. E ele performou. O repertório. O repertório do menino Michael Jackson é surreal. Vou botar no Twitter, viu, Guilherme? Tem uns vídeos, botarei no Twitter. Filmei do telão, né? Então acredito que seja domínio público. Não tenho os direitos de. Não sou agente do menino Michael Jackson, mas vou dar essa força aí. Mas, Guilherme, falando do basquete, né? Falando do jogo, foi paralisado e aí tive que fazer o jornalismo investigativo, né? Porque tinha mais 2 jogos pro mesmo dia. E de repente apareceu uma pessoa com ornamentos, um capacete, uma mochilinha daquelas que você se engancha nas coisas, e eu pensei, poxa, essa é a nova esperança da FIBA? É nas mãos desse belo rapaz que tá a chance de termos a continuidade dos jogos? Porque a chuva não estava tão forte, mas estava bem nublado ainda, né? Então se continuasse chovendo, ia continuar tendo goteira. E fiz aí o jornalismo investigativo, Guilherme, uma entrevista completa com ele, e ele explicou o seguinte: por alguns erros no posicionamento dos parafusos, não ajuda para correr a chuva. Na verdade, a chuva passa pelos parafusos. Então isso ocasionou essa goteira, porque ao dilatar e depois ao recolher de novo, né, quando acaba o calor e se recolhe, o interior recolhe antes do exterior, que esfria mais rápido. Então acaba tendo um rasguinho no telhado. E isso não é uma coisa que dá para resolver tão fácil assim, de uma hora para outra. Eles não podiam acessar por cima enquanto não secasse. Então ele falou: precisa de sol para secar, para a gente poder acessar em cima. Então ficou meio no ar, assim, se ia ter ou não a rodada da noite. Só que São Pedro colaborou e não choveu mais, Guilherme. Então por isso tivemos a rodada da noite. Inclusive fiz uma pergunta para o atleta da República Dominicana depois do jogo, se estava ok para jogar. E ele falou que estava. Não foi da República Dominicana, né? Foi da equipe das Ilhas Virgens, para a equipe das Ilhas Virgens a pergunta. Então foi isso, Guilherme. Os 3 primeiros jogos, pouquíssimo entretenimento, a não ser o menino Michael Jackson. Mas fomos premiados. Só pra dar um ponto, né? Eu tava saindo na hora que o jogo foi paralisado. Eu saí minutos antes de ser paralisado. Tem que ver direito, né? Porque o fato dos atletas não quererem jogar na minha ausência me deixa lisonjeado.
Mas República Dominicana e Ilhas Virgens jogaram tranquilamente sem você, E Guilherme. o jogo foi um dos piores do campeonato. Então eles não jogaram tranquilamente, né? Talvez tranquilo demais, né? Mas assim, não choveu muito, né? Não foi aquela chuva Torrencial. que destruiu. Pô, você fala, não, cara, é foda, foi foda, não tinha o que fazer. Não, é um ginásio novíssimo, né? Tá lindo, de verdade, tá muito bonito. E não tem cabimento. Certamente tem que ver o que aconteceu pra que não se repita. Infelizmente, não é exclusividade do Recife no basquete nacional, não é exclusividade da Copa América. Infelizmente, a gente se acostumou a ver até panos em quadra, coisas bem, tipo, relógio que trava e coisas desse tipo. Então, pra nós é estranho, mas a gente já acostumou. Agora, parar um campeonato FIBA por isso, transmitido pro mundo inteiro, com contratos internacionais, com pay-per-view, né? É um campeonato que tem pay-per-view. Então, uma pessoa, Lucas, estava lá na Ilha Salomão, botando o programinha ali da FIBA pra assistir, e tava parado lá com uma goteira, né? Não é legal. É uma imagem que ninguém quer ter. Então, agora, Inclusive tem atletas ali que podem vir a jogar no Brasil, né? Então, ou podem vir a receber propostas para jogar no Brasil e, enfim, não é a não é imagem legal. que a gente quer. Não é a imagem que a gente quer do basquete nacional. E, cara, eu confesso que temi durante o dia quando você falou pra mim assim, já tô preocupado se tiver que remarcar a passagem. Eu falei, caralho, não há a menor possibilidade. Mas assim, meu medo não foi exatamente esse, mas, cara, nós vamos ter um dia, quarta de final, que são 4 jogos, né, quinta-feira. São 4 jogos mata-mata. Todos os jogos no mesmo dia. E se esse dia chover, cara? Eu não olhei ainda a previsão do tempo, nem quero olhar, falar a verdade, porque posso ter crise de ansiedade até o dia. Estamos prontos para isso? Segundo a gente ouviu, estão tentando pensar alternativas para que isso não seja um risco. Paliativos, claro, porque é uma competição. Mas eu imagino, espero, né? Espero mais do que imagino, que alguma coisa para a comunidade de Recife, sobretudo, que é quem vai desfrutar do Geraldão, alguma coisa possa ser feita, porque a gente vai passar aqui, né, Lucas? Você mora mais próximo que eu moro bem longe do Recife, e a gente tem esse interesse que as coisas funcionem, evidentemente, mas para quem é do Brasa, né? Para quem é de Recife, para quem espera grandes eventos aqui, acho que fica esse sentimento de, pô, cara, mas tava tão bonito o ginásio, né? Era uma grande notícia, o ginásio, de fato, você olha assim, não combina com o que a gente estava acompanhando até agora. Indo pra frente, Guilherme, tivemos então o grande jogo do campeonato, na minha opinião, até agora. Acho que vamos ter muito jogo ainda melhor do que esse. Mas, assim, foi um dia que a gente viu bastante Eurobasket. Acompanhamos o Luka Doncic, acompanhamos a Alemanha, acompanhamos Geórgia e Turquia. Então, assim, vou falar uma doideira aqui, mas porque eu tava vendo, né? Esse jogo Argentina e Porto Rico teve 2 quartos primorosos, assim, os 2 primeiros quartos de um basquete de altíssimo nível, e que essas duas equipes fariam o jogo contra a maioria das equipes do Eurobasket nesse nível que foi apresentado, né? A Argentina não é surpresa nenhuma, já que é uma equipe super bem ranqueada no mundo FIBA, sexta atualmente, segundo lugar no último campeonato mundial. Então não é surpresa que esteja nesse nível, né? Mas Porto Rico encontrou maneiras de jogar de forma bem agressiva, né? Levando a fisicalidade ao encontro da Argentina, mas também um pace muito alto, aproveitando o jogo de transição, aproveitando seus mismatches. Então foi um jogo bem interessante. A Argentina teve que jogar duro, teve que jogar muito, teve que contar com um baile de campasso para conseguir a vitória, para conseguir se desgarrar no placar, né? E a Argentina tem jogadores de altíssima qualidade, né? Campasso, Laprovíttola, são jogadores da primeira prateleira do basquete internacional. Bolmaro, Brussino, Delfino, Délia, cara, Deck, meu Deus do céu. Jogadores de qualidade indiscutível, né? É realmente um timaço. E até tava comentando com o Guilherme, né? Que, cara, o Prigioni ter ido para esse time da Argentina é um grande perigo pro Brasa e também para a concorrência, porque ele traz elementos, né? Claro que é muito cedo ainda para ele mudar as características do jogo argentino, mas ele vê a, o que é ter um Campasso jogando em alta velocidade, né? Ele vê vantagem nisso, ele vê necessidade disso, né? Então o que a gente tem visto do Campasso nesses 2 jogos até agora, primeiro, atuações de MVP do campeonato,
E segundo, um Campasso, que a gente sabe, né, que ele foi jogador de quinteto ideal do último Mundial, mas me parece, Guilherme, que vemos um Campasso que ainda vai ter o seu pique, P-E-A-K, o seu ápice, né, pela seleção argentina, e acho que vai ser nas mãos de Pablo Prigioni. Fiquei um misto de encantado e assustado, Guilherme, com o que Campasso fez hoje no Recife. Aliás, tuitamos, né, que se Olinda não fizer um bonecão pro Campasso, estão de brincadeira, né? Lucas, aquele dia no ginásio a gente não trouxe a discussão no podcast, mas tinha um boneco da Juliette, até onde eu Não era a sei. Juliette, velho, era a Ana Moser. Era alguma coisa entre Juliette e Ana Moser. Fica até a dúvida aí. Será uma coisa entre Juliette e Ana Moser? Aquele bonecão de Uma olho. atleta cantora. Temos? Cara, atleta cantora? Fafá de Belém. Fafá de Belém é atleta cantora. Mas não era Fafá de Belém, não, Gibbs. Cara, o Prigioni é assistente técnico de um dos melhores times, vamos dizer assim, dos times mais adaptados ao novo modelo internacional de jogar basquete, sobre o novo modelo NBA de jogar basquete, que é o Minnesota Timberwolves. É o time que mais matou bola de 3 na última temporada, é um time que joga em altíssimo volume, é um time que acelera muito, muito o jogo e, ao mesmo tempo, a Argentina é famosa por ter um estilo próprio de jogar. Uma escola, existe uma escola argentina de basquete, ela tem elementos próprios, ela é um pouco parecida com a espanhola, mas eu acho que a Argentina tem uma identidade que, assim, são duas coisas. Uma coisa o Prigioni falou muito na coletiva passada, que foi sobre aquilo que eles chamam de caráter, né? Aqui a gente não usa muito esse termo, né, para isso, né? Caráter aqui é outra coisa. Mas vamos dizer assim, alguma coisa como uma cultura identitária de muita raça, de muita fibra, de muita seriedade, de crescer no momento decisivo, de jogar com o coração, de deixar tudo na quadra. Isso não tem nada a ver com tática. Você pode fazer isso jogando com 3 pivôs ou pode fazer isso jogando small ball. Não é sobre isso. Então, eu acho que isso a gente ainda não vai perder. Agora, o que o Prigioni pode trazer, essa mudança tática que a Argentina pode trazer, cara, eu tô muito curioso. Esse trabalho dele não é autoral, é um trabalho que, cara, nem deu tempo, né? Ele era para ser assistente técnico. A demissão do técnico veio na véspera da competição, por motivos internos, né? Eles não noticiaram. Tem muita especulação, mas não tem notícia efetiva sobre isso. A notícia que sai no site da Confederação Argentina é que ele pediu dispensa. Então nós não estamos aqui para ficar investigando isso, mas não é um trabalho autoral, porque nem deu tempo de ser, talvez em algum momento seja. E, de certa maneira, qualquer técnico que assuma a seleção argentina vai ser um trabalho de continuidade não só de Manhano, Sérgio Hernandes e Júlio Lamas, mas dessa cultura basquetebolística argentina que tem não só nesses caras, mas no Gonzalo, que está lá até hoje, e nos outros tantos técnicos argentinos que tem essa cultura de jogar. E, cara, taticamente é uma cultura de muito controle. Jogadas longas, movimentos, não deixar o outro time te dizer como jogar, não dar a posse de bola. A Argentina não acelerava? Claro que acelerava. Tinha Ginóbili. Ginóbili acelera. Mas o jogo da Argentina sempre foi muito controlado. A gente tem contato com muitos membros da mídia argentina aqui, a gente segue muitos deles, acompanha o trabalho de muitos deles. Você vê que essa cultura é própria até da maneira como eles pensam o jogo. Então, cara, eu queria muito saber do Prigioni como que ele vai lidar com isso, sabe? Pelo que a gente vai sentindo nas coletivas. Hoje ele usou uma frase que eu gostei muito, que, cara, eu não sei se ela é 100% aberta, sabe? Talvez ela tenha até camadas. Isso, tal como uma cebola. Que é... Ele falou a seguinte frase, né? Acelerar o jogo, correr, é diferente de correr, jogar rápido, ele diz. Jogar rápido é diferente de chutar rápido. Cara, ok, entendo, mas hoje a gente teve um jogador argentino, Lucas, o Nicolás Provítola, foi jogador do Flamengo e joga hoje no Barcelona. Chutou 14 bolas de 3. 15. Acabou com 15. Eu lembro de 14. 15 bolas de 3. Ok, pode acontecer. Mas eu acho que tem algo deliberado aqui acontecendo, sabe? Claro, um cara que é um dos melhores chutadores do mundo. Durante o jogo, fui pesquisar e na temporada passada ele matou 7 bolas de 3 na Euroliga num jogo.
8 bolas de 3 na Liga CB num jogo, então é uma coisa que ele tá acostumado. Para fazer tudo isso tem que chutar muito em alto volume. Mas ainda é um amador, né? É um amador que nós conhecemos aqui como um amador organizador. Claro que tem chute, mas um amador que dita o ritmo, floor general. Pra ficar em quadra com o Campasso, ele tem que ser um spot-up shooter também. Ele tem que, muitas vezes, jogar com pouca bola, né? Dar a bola na mão do Campasso e seja esse complemento. Cara, muito curioso. Muito curioso. Acho que essa é uma das grandes questões pro mandato aí de Prigioni. Agora, eu acho, Lucas, que embora tenha sido uma atuação de gala, muito bonita, etc., acho que a Argentina mostrou vulnerabilidades. A gente assistiu o jogo muito próximo ali da comissão técnica da seleção brasileira. Não o técnico, né? Mas o Galvani, um dos principais assistentes, e o Bruninho também, que trabalha com a seleção, não tá no banco dessa competição, mas estava acompanhando o jogo. Então, eu imagino, né, com certeza, que eles ficaram muito atentos aí. E acho que eles viram algumas vulnerabilidades, sim. A gente já tinha visto um pouquinho disso contra a Ilhas Virgens. Eu achei um time que tinha alguns problemas defensivos. 2 armadores que são baixos mesmo. E um terceiro, né, o terceiro cara que completa o perímetro, Delfino, um jogador lendário, jogador campeão olímpico, jovenzíssimo, jogador carreira na NBA, times grandes na Europa, 40 anos. Então, assim, é um time que quando encontra físico, né, equipes mais físicas, sofre. Resolveu bem o jogo, na coletiva até o Bomaro falou com o Pereira, e falou muito que uma das chaves, né, que foi muito abordada no intervalo, foi rebote, né, um time que precisava rebotear para voltar pro jogo, não é voltar porque estava empatado, mas para conseguir impor seu melhor jogo, né, ter mais segunda chance e, sobretudo, negar segundas chances. Cara, é um time que sofre contra os pivôs que são muito interessantes de Porto Rico e vai sofrer contra pivôs que botem físico neles, mas mais do que isso, acho que vai sofrer, como sempre sofreu, e cada vez mais, com jogadores que são muito, muito físicos. Acho que é um caminho aí. Agora, sem dúvida, é o grande favorito dessa competição, Lucas. Acho que a Argentina é o melhor time do campeonato até agora, embora o Brasil tenha jogado um jogo fabuloso. Um jogo que a Argentina não jogou, esse jogo que o Brasil jogou. O primeiro jogo da Argentina não foi tão bonito quanto esse do Brasil. Agora, quando as coisas funcionam para a Argentina, o selo que tem esses jogadores da Argentina, a experiência que tem esse elenco, os caras que jogam junto há tanto tempo, e o pedigree mesmo. Acho que foi mais uma atuação daquelas que dizem o seguinte: a Argentina chega para vencer, e se alguém derrubar a Argentina, vai ser uma grande façanha. Mesmo o Brasil jogando em casa. Tô contigo nessa, viu, Gibas? Olha, amanhã começam a se decidir os grupos. Tem uma peculiaridade que foi comentado no último podcast, né? Que os grupos meio que competem entre si para ver quem é primeiro lugar geral, né? Então o Brasil nesse momento tem uma pequena vantagem, ganhou de 40 da Colômbia, e com mais os 8 da vitória do Canadá, então, acho que 2 ou 3 pontinhos na frente da Argentina. Então o Brasil vai começar a encerrar amanhã a sua participação e a Argentina vai jogar sabendo, né, o que precisa para ficar em primeiro lugar geral contra a equipe da República Dominicana na terça-feira, né? Amanhã se encerra o grupo do Brasil, com jogo logo cedo, Colômbia e Canadá decidindo quem vai ser o segundo lugar do grupo. E à noite, Brasil e Uruguai. O grupo dos Estados Unidos também tem rodada, mas ainda não se encerra porque tem o jogo adiado, né? Metade adiada do jogo entre Estados Unidos e Venezuela. Em off, Guilherme, temos a informação que deve acontecer mesmo na terça-feira, dia 6, né? Pela manhã. No primeiro horário ali, né? Das 11 da manhã. Mas ainda não é confirmado pela direção do evento. Ficaremos atentos aí nisso e em muito mais. Fica o convite aqui, viu? Acompanhe as redes sociais do Café Belgrado, coletivo o tempo todo, zona mista o tempo todo. De vez em quando uma diquinha de bet, né? Hoje, graças a Deus, Guilherme, cancelaram esse restante de jogo aí. Senão o Café Belgrado oficialmente erraria a primeira, né? Mas a do Porto Rico mais 14, macetamos mais uma vez. Já que perdeu por 13 para a Argentina, era mais 14,5, né? Então tivemos 2 pontos aí de só, um ponto de lambuja, que poderia ter a mais. Então o Café Belgrado tem dado boas dicas de bet lá na KTO. A competição vai afunilando, as bets vão ficando mais difíceis, Guilherme, porque o Cassinho vai ficando muito ligado. Mas, de qualquer forma, tem muito conteúdo além de dicas de bet, né? Então fica esse convite, escute, participe, compartilhe e principalmente interaja, né, com as postagens do Café Belgrado sobre a competição. Isso vai ajudar muito o plano do Café Belgrado de estar presente em mais competições
nacionais e internacionais. Algum destaque final, Gibas? Cara, o primeiro destaque é que hoje vestimos aí belas camisas Odyssey, né? Andando pelas arenas aí, pela arena, na verdade, do Geraldão. Ginásio do Geraldão. Não vai ter arena não vai ter um ginásio. Porque goteira, depois que tem uma goteirinha, perde o status, né? Agora, acho que tem que mandar um destaque final. Pereira, que não tá aqui com a gente hoje, Lucas, mas ele fez o Fluminense sorrir, né? Guilherme, as pessoas estão me dizendo que ele é a grande língua dessa competição, é a do Pereira, viu? Na verdade, se fosse a grande língua, não seria o Pereira, Lucas, porque o homem fala muitas línguas, né? Então... Não, a língua dele é a grande língua pela capacidade de falar múltiplas línguas. Mas aí não seria uma língua grande só, seriam várias línguas. Não é o tamanho da língua do Pereira, Guilherme, é o que ele sabe fazer com ela. Tem chamado a atenção. O Pereira, Lucas, ele deixou o Fluminense, assim, emocionadíssimo. Em línguas? Cara, ele meteu o Vascão, né? Falou, Flor, você é um ídolo do Vascão, cara. E na sequência o Gustavo Lima, né? Do Gustavinho Lima, de Quinta Podcast. Um salve aí pro Marcelo e pro Gustavinho. E pro nosso amigo Lucas Odon também, que tá aqui representando o Live Basketball BR, amigo BR, né, de longa data. São os nossos mais habituês ali, parceiros na zona mista, na coletiva. A Nelly também, né, do NBA das Minas, só que ela mora muito longe, né, então ela só pode ir no fim de semana. Boa. Jogos de boa. E a galera que tá aqui, gente, não tem mais gente que a gente não tá vendo aqui, não. Tem a Globo que faz os jogos, né, mas da galera do basquete, a galera que cobre, é quem tá aqui. Então, salve pra todos. Mas aí, Lucas, o Pereira mandou o Fluminense falar do Vascão, tá? Ficou emocionado. Aí o Gustavinho pediu pra ele falar lá do McDonald's Championship. O Vascão foi campeão do mundo, né? Nesse campeonato aí, porque perdeu pro Spurs, aí não conta. E aí ele contou uma história lindíssima que envolvia Greg Popovich, que Greg Popovich deixou a comissão técnica do Vasco, né, os seus auxiliares, e o próprio Fluminense acompanhar o treino dele. E o Fluminense se emocionou, falando de Greg Popovich. Pra ele, o maior técnico que existe, uma das pessoas que ele mais respeita. E o Flor é um personagem gigante do basquete que tá aqui comandando a seleção do Panamá. E a gente, Lucas, né, e aí é um talento que eu tenho que falar que não é só nosso, mas a gente vai bem nesse talento também. A gente adora fugir do tema, né? A gente foge do tema mesmo. Eu acho que os ouvintes do Café Belgrado, Guilherme, nem imaginam disso, né? Porque a gente sempre foca demais no Belgradão. Então, a gente não é tão ousado a ponto de trazer discussões mais complexas, né? Como, por exemplo, um caminhão de expressões. Por exemplo, ontem um rapaz falou pra mim lá na área de imprensa ali, não sei o que, meu amor, né? Falou assim, como... Não, desculpa, vou corrigir. Foi no Twitter, hein? Foi no Twitter, isso. Belgradão, meu amor, né? Como é uma gíria aqui do Recife, ele disse, né? Sim. E, Lucas, eu fiquei muito, muito entristecido porque eu achava que as pessoas estavam me amando aqui mesmo. Me parece que não é bem isso. Esse é meu destaque final. Um belíssimo destaque final. É isso, curta, compartilhe, de preferência, mande pras tias, né? Elas que têm salvado... Tem feito muita coisa ruim pelo Brasil também, mas pode ser que façam coisa boa pelo Belgradão. Então mandem pras tias, ocupem suas tias nesse período decisivo, né? Senão elas podem complicar muita coisa. E os tios também, viu? Os tios são um grande perigo pra humanidade. Forte abraço, Gibas. Até a próxima.